uma das minhas datas favoritas do ano finalmente chegou. O tão amado Dia 30 de fevereiro do Halloween. E o que seria melhor para essa data do que ter uma obra que fala sobre o medo e os mais diversos tipos de criaturas místicas? Bom, finalmente chegou o momento de falar sobre a obra que começou tudo, aquilo que deu início para todo esse universo demoníaco que todos conhecemos e amamos atualmente. Tá na hora de finalmente falarmos de Zoofobia. E antes do vídeo começar, eu queria dar notícia de que estamos fechando uma parceria com uma certa loja e que em breve teremos o sorteio desse quadro de Helluva Boss, então fiquem ligados para futuras notícias. Ah, e a Vivos Pop também postou isso aqui. Ah, meu Deus! Dito isso, Tempo, volte a correr. no dia 3 de julho de 2012, foi publicado pela primeira vez a webcomic de Zoofobia, uma história criada pela nossa amada Viviane Medrano, que pegou o gênero Isekai e utilizou de uma maneira magnífica. Para qualquer um que não tenha muito conhecimento de anime ou do gênero, Isekai é um gênero no qual o protagonista é enviado para um outro mundo e daí pra frente a gente se depara com o padrão. O protagonista com alguma habilidade ou arma especial que deve ser usada para derrotar o tão temido chefe final da série, geralmente um rei demônio ou alguma variação disso. Alguns dos melhores exemplos de Isekai seriam Digimon Adventure 1, Rise of the Shield Hero e Konosuba, pelo menos na minha opinião. E na opinião do seu editor, Fênix Queimada Silva, eu colocaria o anime animação Super Mario Bros. Z. Porque vamos combinar, Sonic e Shadow vieram de outro mundo para o reino dos cogumelos para enfrentar o diabo em pessoa, Metal Sonic. E não é bem um Isekai, mas de um certo ponto de vista tem os elementos de um Isekai. E lutas bem fodas. Então, eu considero um Isekai, de um certo ponto de vista. Mas com o tempo, o gênero Isekai acabou ficando um tanto quanto repetitivo. Afinal, ele é absurdamente popular, o que faz com que muitas vezes as histórias sejam semelhantes. Mas no caso de Zoofobia, as coisas mudam de figura. A história começa quando conhecemos a nossa tão amada protagonista Cameron Walden, que se encontra em uma sessão de terapia. Tudo parecia bem até que ela percebe que está atrasada para sua entrevista de emprego. Nisso, ela sai na chuva, pede um táxi e chega na sua entrevista. Atrasada e ensopada. Bom, com isso a gente vê que não existe uma vaga de emprego para ela ali. E após uma cena de completo desespero por parte da Cameron e um olhar levemente suspeito por parte da entrevistadora, é dito que existe uma vaga de emprego, mas que exigiria uma realocação. E a nossa amada Cameron, em seu desespero, aceita, com uma cara de completa insanidade, para dizer o mínimo. Não chega ao nível de Pinkie Pie, mas eu percebo uma leve insanidade naquele olhar. Nisso, ela consegue o seu emprego, mas deixa uma lição para todos que estão lendo a comic ou que estão vendo esse vídeo. Arte, meu grande amigo, hoje eu aprendi uma lição importante. Que nós, humanos, devemos respeitar outras espécies e o meio ambiente? Não, eu aprendi que é possível cometer crimes ambientais graves e ser impune deles. Tchau! Se o seu trabalho exige que você se mude, pergunte para onde primeiro. Para vocês terem uma ideia, ela só soltou a frase "espero que tenha sido uma boa ideia" quando ela já tá dentro do avião. Agora, se você achou isso preocupante, é porque ainda não viu a recepção dela. O problema aqui, para quem não percebeu ainda, é que ela sofre de uma terrível fobia de animais. Esse lugar está completamente cercado. O lugar está cheio de criaturas vivas. É por isso que chamam de selva, Dona. Ai, meu Deus, o que tem por aí? Fobia é essa que dá nome à obra, Zoofobia. Ou seja, a Vivos Pop praticamente pegou alguém que morre de medo de animais e tacou no meio de um safari sobrenatural. O que poderia dar errado, não é? Mas afinal, o que poderia dar errado? Mas aí você me pergunta, por que ela simplesmente não volta pra casa?
Simples, porque ela não pode. Todos os humanos que são enviados para Safe Haven, o local onde ela se encontra atualmente, recebem informações sobre aquele mundo, além de que eles têm que aceitar ir por vontade própria, porque uma vez lá, você não pode mais voltar. Coitada da Cameron, acabaram tirando vantagem do desespero dela. Algo injusto? Com certeza, mas sem isso não teríamos história. Nesse ponto, você deve estar pensando que os comics vão se focar em uma mulher apavorada, aprendendo a lidar com o seu pior medo. E se você pensa isso, você não tá errado. Mas isso não é nem a metade do que a comic tem para oferecer. Até porque, agora ela é a nova conselheira educacional da Azul Phoenix Academy, o que foi uma tacada genial de roteiro. Afinal, assim ela pode interagir com praticamente todos os personagens que nos são apresentados naquela escola de uma maneira totalmente natural, sem que a interação seja forçada. Fora que assim também fica bem mais fácil nos apresentar a história de fundo dos personagens, porque assim como nós queremos saber mais a respeito de cada um deles, a Cameron precisa saber mais de cada um deles para que assim ela possa ajudá-los e cumprir a sua função como conselheira. Para não dizer que assim, ela também tem um motivo a mais para interagir com cada vez mais seres em Safe Haven e assim superar aos poucos o seu medo. Agora, isso me leva à sua primeira sessão de aconselhamento oficial, no capítulo 4, quando ela fala com o Jack. E se a comic já tinha me pegado antes com o seu mundo e personagens carismáticos, foi nesse capítulo que eu encontrei o meu personagem favorito da obra, Jackson, ou Jack para os mais íntimos. Ele é de longe um personagem cativante e com uma das histórias mais interessantes até então. Durante a gravidez da sua mãe, o pai dele acabou morrendo em um acidente, o que deixou a mãe dele devastada. E então, desesperada e temendo pelo seu filho ainda nem nascido, ela recorreu à sua irmã, que é casada com o demônio. O quê? Ela implorou a ele para fazer um acordo, mas ele concedeu esse desejo para ela como um presente para sua esposa. Com isso, quando Jack nasceu, ele foi presenteado com a vida eterna, o que na teoria parece muito bom, mas na prática nem tanto. Acontece que a magia demoníaca funciona de uma maneira bem estranha. Então, enquanto ele seria imortal, ele também teria uma má sorte sobrenatural. Ou seja, ele estaria condenado a sentir muita dor durante a sua vida, algo que já vimos bem representado na animação de Bad Luck Jack. Agora, um ponto interessante da sua história é o fato de que quando ele era criança, a mãe dele nunca explicou sobre a sua maldição. Ou seja, por um bom tempo ele achava que o mundo estava contra ele e que a mãe dele nem ao menos ligava para isso. Fora que, por conta da sua condição, muitos acabavam se afastando dele, fosse por acharem ele estranho ou simplesmente por se assustarem com os acidentes que aconteciam com ele, que podiam ir desde pianos e refletores caindo nele até decapitação e coisas ainda piores. Claro que ele tem os seus amigos, mas ele demonstra na comic uma sensação até que bem comum, a solidão, e o medo de que com o tempo os amigos que ele tem o deixem para trás, um medo com o qual é bem fácil de identificar. E o modo como a história dele nos foi contada foi algo muito bem escrito. Afinal, ele precisou contar sobre a sua situação e a sua vida para Cameron para que assim ela pudesse ajudá-lo. O Jack é o meu personagem favorito dessa obra. Claro que existem outros personagens muito interessantes, como o Damien, que é o filho do diabo, ou o Zil, que é um personagem com um passado cheio de mistérios. Afinal, nem ele mesmo sabe o que ele é ou a sua origem. Tudo que se sabe sobre seu passado é que ele e o Jack se conheceram na floresta quando ainda eram crianças, e desde então são grandes amigos. Ou a Mackenzie, que eu queria muito ver mais dela nas comics. Mas depois de conhecer a sua história, o Jack se tornou meu favorito, e isso permanece até hoje. Mas, infelizmente, nem tudo é um mar de rosas. No final de 2016, a comic entrou em um hiato, como permanece até hoje. Em 2017, a criadora disse que iria reinicializar a série no futuro. E, em 2019, tivemos o curta Bad Luck Jack, ou Jack o Azarado, se preferir, que foi uma grande alegria para todos os fãs da obra. Zoofobia pode não estar no mesmo estado que Rasbinho Hotel e Helluva Boss, no quesito de estar sendo produzida ou ter episódios sendo lançados constantemente. Mas, ainda assim, não se pode negar a sua importância. Essa obra foi o início de tudo, tanto que se você for no canal da Vivzy Pop e ver os vídeos mais antigos dela, você vê que a grande maioria eram speed draws ou animações de Zoofobia e Timber. Tanto que o primeiro vídeo do canal dela é uma animação chamada The Son of 666, que tem como protagonista um personagem de Zoofobia, o Damien. Agora, a parte mais interessante da história é que os personagens que tanto amamos hoje, Alastor, Angel, Veg, Nifty e muitos outros, surgiram originalmente em Zoofobia. Todos eles estavam planejados para o arco de Anjos e Demônios de Zoofobia, mas com o tempo esse arco acabou ficando grande demais, e eles acabaram ganhando um projeto próprio que recebeu o nome de Rasbin Hotel.
Um projeto que, depois de muitos anos, finalmente teve seu piloto postado. E daí pra frente, todo mundo sabe o que aconteceu. A comunidade de fãs cresceu de maneira absurda e até hoje ainda esperamos o lançamento oficial da série. Eu sei que eu poderia falar muito mais a respeito de Zoofobia, como os demais personagens, os tipos de criaturas, ou até mesmo teorizar como teria sido a história se a comic continuasse. Mas o objetivo desse vídeo foi falar da obra de modo que aqueles que já a conhecem queiram reler as comics, para relembrar do passado, e os que não conhecem deem uma chance a eles. Porque eu garanto que é uma história que vale muito a pena conhecer. E se você não tá nem aí pra história, e só gosta do design dos personagens que a Vivzy Pop cria, eu recomendo que dê uma olhada nos speed draws do canal dela. Eu mesmo conheci muitas músicas nesses vídeos que hoje estão entre as minhas favoritas. Bom, eu acho que é isso. Foi realmente muito divertido falar dessa obra, e eu realmente espero que em algum momento as comics voltem ou que tenhamos uma série animada delas. Afinal, as criações da Vivzy Pop são sempre interessantes de se analisar. E quem sabe mais pra frente eu não fale a respeito de Timber, outra das criações da Vivienne. Bom pessoal, por hoje é isso. Um feliz Halloween a todos e até o próximo vídeo.